Fala galera, eu sou Carvalho, tá começando mais um Hipnotizando e olha quem tá aqui desse lado aqui, ó. Quem tá aqui do meu lado, ó, Albertinho Ó, Delisla. Fala aí, Albertinho. e aí, pessoal? E aí, Carvalho, uma oportunidade ótima de estar com você e com sua audiência para fazer mais análises, né? O Carvalho sempre inventa vídeos diferentes aí, É, a saindo gente, do lugar comum. exatamente. A gente, há um tempo atrás, fez um react de um vídeo aqui de uma música que chama Debate sobre a Erva, do Freud, um rap bem legal, e a gente dissertou sobre o assunto depois, sobre legalização, sobre problemas e etc, etc. E hoje a gente vai fazer isso novamente. Tem uma música aqui que tem um tema que eu acho que é bem propício pro momento, que o Albertinho não conhece, ele como professor de psicologia vai ouvir, vai conhecer e depois a gente vai debater sobre. Bora lá, Albertinho? Eu acho Fala. engraçado é que o Carvalho já deixa tudo organizado. Ele nem me pergunta se eu conheço a música, ele já sabe que eu não conheço. Eu sei que você não conhece. Então, ele já sabe que eu não conheço. Então, beleza. Eu tenho certeza, você já ouviu falar dessa música? Nunca vou ouvir falar na vida, na Já verdade. ouviu falar de Marcelo Gugu? Não conheço outro Gugu, mas é outro. Pois é. Eu te prometo sorrisos, férias na Disney, uma casa na praia, com vista pro mar, panqueca de Nutella, uma transa daquelas, um retiro pra Índia até você se ligar. Eu quero ser teu enjoo, uma palpitação, aperto no peito, músculos em tensão, um nó na garganta, descontrole e tremor, fluoxetina, pânico e pavor. Olhos escuros como um poço, tons de castanho breu, trajes amporas, preces na boca do ateu. Dia que não amanheceu, cegueira de um cão guia, o papo entre uma escova e a paciente, quimioterapia faz da minha pele um casaco. Pálida espera, onde ter calma é segurar o sol com dedos de cera, ponto príncipe, tremedeira, frio na espinha, capaz de fazer uma garota síria, ama unhas francesinhas no meu peito se aninha, uma fratura no externo, em segundos a santa ceia vira um drink no inferno, rompe charcos de tensão, Katrina Foga New Orleans, banheira com gelo, cortes na altura do cinza, adágios de Caim. A nata do medo, pedófilo ensinando uma criança a soletrar segredo, lençol, feder nascer. Diazepam Coibas, ontem era Mulan Rouge, hoje Emílio Ribas, bilhetes suicidas, faz da farmácia shopping. Me beija como agulhas beijavam, Janis Joplin me toca, como Robert Johnson tocou Satã, enquanto eu rezo me oferece. Totas de maçã, meu suor frio é o Talibã, atirando em outra malala, o espaço entre o peito de Malcolm e a ponta da bala. Já cavou minha falha antes que o quadro fique feio, diz pra Deus pegar minhas orações da caixa de correio. Pensou que eu era esquema, te vi se encantar, achou que eu fosse seu par, em mim viu seu lar, tô pra ser teu problema, não sou sua paixão, tô pra te bagunçar, tirar seu chão. Cada crise é um adolescente que faz da bulimia um novo amor e vê um espelho na privada. Cada vez que vomita, que surta ao pensar beleza é algo interior, e com 2 dedos na garganta te mostro o quanto é bonita. Cada crise é uma bailarina sonhando com sua estreia numa companhia europeia. Cada surto é descobrir que sua vida é movida a pilha e que as paredes da caixinha são sua única plateia. Cada crise é uma mãe com câncer dizendo ao filho pequeno que o céu fica no 2º andar. Cada surto é quando o filho descobre que por maior que a escada seja, ela nunca chega lá. Cada crise é uma batalha interna, vitórias são os primeiros passos, há de reinício, mas celebre todo amanhecer em silêncio, pois em nações e guerra no ano novo não tem fogo de Fiz no artifício. sorriso um convite, e o que sobrou pra mim limpa toda essa bagunça. Nossa festa beira o fim. Não fica assim, não sou ruim, só cumpri o meu papel. Como pode me odiar se eu te prometo o céu? Pensou que eu era esquema, te vi se encantar, achou que eu fosse seu par, em mim viu seu lar, tô pra ser teu problema, não sou tua paixão.
quando alguém lhe falar sobre ansiedade, depressão, pânico, jamais menospreze. Não é porque você não vê uma crise que ela não existe. Dê ouvidos, se faça presente. Uma palavra pode definir se a próxima mensagem vai ser um bilhete de bom dia ou uma carta de suicídio, e isso não é uma poesia. E aí, Albertinho? O que você achou da música? Você que tá aí com a letra pra acompanhar também, não é mesmo? Eu tava aqui vestido aqui pra poder andar com a letra. Tem uns momentos que é difícil entender o que se diz, né? Não sei se a letra tá com algum errinho, mas a mensagem é muito clara e é interessante que eu vejo uma referência nessa música muito clara àquele verso do Renato Russo que ficou tão famoso, né? Da música Há Tempos, que frequentemente é cantado e é repetido quando a gente fala de saúde mental, né? Sim. Que quando as pessoas têm uma dor, aquela dor é imperceptível. Porque você vê uma pessoa com o braço... Tem até uma charge que eu já vi várias vezes. Se as pessoas lidassem com outras doenças igual lidam com a depressão, em que a pessoa tá com o braço amputado, sangrando e fala, isso é coisa da sua cabeça, sabe? E a estrofe, né, os versos do Renato Russo que ele fala é: dissesse que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. E essa materialização da dor, do transtorno mental, por meio de uma metáfora, é feita nessa música, né? Sim, o Marcelo Gugu faz muito bem. Ele criou, né, essa estrutura como se aquele refrão cantado por uma mulher fosse a crise, falando, dialogando com a pessoa, né? E toda a parte que ele rima, né? Ele tenta explicar como é ter uma crise através da letra. E tem partes aqui que eu acho muito válida, que por exemplo, muita gente fica falando, calma, não sente isso, para, como se fosse simplesmente a pessoa parar, né? Como, você tá tendo ansiedade? Para de ter, então. E não é assim, né? Por exemplo, na parte que ele fala, quer ver? Que eu achei sensacional. Onde ter calma é segurar o sol com dedos de cera. Porra, pior que é muito isso mesmo. Não é uma coisa que a pessoa escolhe. Não dá pra ela ter naquele momento com as ferramentas que ela conhece, né? Pois é. E não é simplesmente falar assim, não pensa nisso, ou vai fazer outra coisa. E interessante também é que logo no início faz menção a esse ideal da vida que deu certo e o quanto que isso faz mal para a saúde mental. Sim. Que começa falando assim, eu te prometo sorriso, férias na Disney, casa na praia, e vai colocando um ideal que muitas vezes não vai acontecer e isso acaba afundando a pessoa. Tem uma frase, Carvalho, que eu acho bem interessante, que as pessoas repetem muito, que é, deu certo na vida, sabe? Tipo, fulano deu certo na vida. E o que é dar certo na vida, entendeu? E quando você vai saber isso, né? Que momento? Exatamente. Agora, tem uma coisa interessante, que eu não sei se você percebeu, que em certos momentos ele mostra uma metáfora de concretizar uma explicação sobre a teoria da emoção construída. Que é uma teoria que vai falar o seguinte, olha, não existe realmente o medo, não existe a ansiedade, o que existe são reações fisiológicas e que de acordo com o contexto, de acordo com o meu histórico, eu dou um nome para aquela reação fisiológica. Exatamente. Por exemplo, se eu penso numa crise de ansiedade, no disparo de adrenalina, cortisol, reação de luta e fuga, ele é o mesmo se você ganha na Mega Sena ou se você está tendo um ataque de pânico. Sim. E fisiologicamente é a mesma coisa, só que é claro que a gente não dá o mesmo significado, porque no contexto não é a mesma coisa, né? E é interessante que ele capta isso na música. Ele fala. Ele chega a comentar que a ansiedade é como aquela sensação, e vai falar de uma apresentação. Ele dá exemplos em que existe uma excitação, né? Não seria realmente uma ansiedade, mas que fisiologicamente elas são muito parecidas. Sim, ele fala que eu quero ser teu enjoo, palpitação, um aperto no peito musculoso e tensão, um nó na garganta, descontrole, tremor, fluoxetina, pânico e pavor.
Exatamente, porque essas reações, elas existem o tempo todo, né? Sim. E no final ele chega a falar da bailarina que vai fazer um show. E descobre que é uma bailarina de caixinha, assim. E aí ela vai fazer um show, tem toda aquela ansiedade, e depois ela vai estar presa lá e não tem o que fazer aquilo. Porque, na verdade, o que acontece? O corpo dispara uma adrenalina, um cortisol, para a pessoa poder ter uma reação e fazer alguma coisa. Como se fosse um mecanismo de defesa do próprio organismo, né? Eu quero fazer alguma coisa. Eu tô criando energia, eu tô quebrando glicose para ter energia. Sim. Só que aí a bailarina vê que não tem onde descarregar essa energia. Ela tá presa lá, entendeu? Então... E tem uma interessante que tem umas referências interessantes também, que ele fala, ontem era Moulin Rouge, hoje Emílio Ribas. Que na verdade o Moulin Rouge foi o primeiro cabaré, né, que surgiu em Paris e que era a venda do sonho, né? A pessoa ter uma noite incrível com dançarinos de cancãs, circo, shows assim incríveis, né? E aí ele fala que você tá naquele sonho daquela vida perfeita que não vai acontecer, e depois Emílio Ribas, que é um hospital, não é? Uhum. É um hospital em São Paulo, não é isso? Isso. E vai cair num hospital, ou seja, ele vai fazendo essas comparações o tempo todo do que ele gostaria que acontecesse e daquilo que acaba acontecendo. Enfim, e usa muito daquela ideia do Renato Russo, de materializar aquilo que sente. Sim. E é legal também que, por exemplo, aquilo que é muito falado em terapia, e principalmente em quem se lida com vícios, que é viver um dia por vez. E tem uma parte que inclusive ele fala, cada crise é uma batalha interna, a vitória são os primeiros passos, arde reinício, mas celebre todo amanhecer em silêncio, pois em nações e guerras no ano novo não tem fogos de artifício. Exatamente. E essa questão dos pequenos passos diários, Sim. Ela é muito importante, essa questão de que cada crise é uma batalha e por hoje não, hoje vou resolver isso, porque você precisa todos os dias estar lidando. E na verdade, todos os dias, todos nós temos que ter cuidado com a nossa saúde mental. Não é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Sim. Porque a gente tá disponível, suscetível a ter transtorno mental na mesma possibilidade de ter uma doença física, né? Porque no final das contas é tudo físico, né? A questão é que o transtorno mental parece que é impalpável, mas também é um transtorno físico. Só que é mais difícil de ver e a gente está o tempo todo lutando pela nossa saúde, pela nossa sanidade. Exatamente. Infelizmente, as questões mentais, elas são invisíveis aos olhos e não são quantificáveis. Isso é o maior problema para as pessoas. E as pessoas naturalmente já não têm empatia. Para esse tipo de coisa que são menos quantificáveis e menos visíveis aos olhos, pior ainda. Mas não é só questão de ser invisível, também existe um histórico, principalmente por causa da religião, porque antigamente, Idade Média, por exemplo, as pessoas que tinham doença mental eram consideradas endemoniados. Então, desde a Idade Média para cá, o estigma foi diminuindo, foi de endemoniado para o louco que tem que ficar no Barbacena, entendeu? Então, existe um estigma até hoje, eu não vou no psiquiatra porque eu não sou louco. Sim. Então as pessoas têm dificuldade, além de ser impalpável, além de não ser concreto, existe esse estigma em relação à saúde mental. E ele tem que ser combatido. Ei, gostou da música, Albertinho? Bem legal a música. Carvalho aí, dando as melhores recomendações. Essa música é considerado rap? É um rap. É porque quando fala de rap, eu acho que sempre vai ter aquelas coisas, sabe, de pancadão assim. Sei. Muita gente acha, mas não, esse daí é um rap, sim. Marcelo Gugu é um ótimo poeta, um ótimo rapper. Eu conheço ele pessoalmente, inclusive. Já faz um tempo e ele é muito... Ele tem uma capacidade de criar metáforas, assim, que... É muito bom. Com o tema que ele se propõe, que é absurdo, cara. Ele tem uma letra, por exemplo, que ele fez uma música pro Jimi Hendrix retratando como seria o último dia da vida dele.
Cara, é absurdo, é absurdo. Ele é absurdo. Ele cria essa metáfora que ele tem uma capacidade de criar um isomorfismo que poucas vezes eu vi pessoas conseguirem fazer como ele faz. E a pergunta mais importante, você desafiou ele? Para uma batalha de rimas? Não. A gente não era da mesma época de batalha. Quando eu batalhava, ele apresentava a batalha lá no Santa Cruz. Pô, velho, tinha que ter falado, pô, vou detonar você agora. A gente já fez uns freestyles junto, mas não batalhando. Não, o legal é a porrada, eu quero ver o pau comer, entendeu? Então beleza, quando rolar, você me avisa. Pode deixar. Albertinho, quem não te conhece, como faz pra te achar? Que eu duvido que alguém não te conheça. Vai lá no meu. Pode ir lá no YouTube, Instagram, está Alberto Delísula, igual o Carvalho colocou aí na tela. Tanto Instagram quanto YouTube. Vídeos sobre saúde mental, psicologia, hipnose e muito mais. A gente se vê lá. Inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos, Exatamente. né, Carvalho? Albertinho, quantos likes esse vídeo tem que ter pra gente gravar mais um mostrando outra música pra você, com outro tema também relacionado à questão mental, que sempre que eu trago, né? Só trago música que a gente consegue fazer um debate que agregue sobre o tema do canal, né? Quantos likes você acha, Carvalho? Você que entende de like aí. Sei que Você é o cara dos vídeos. eu quero trazer rápido, então 100 likes. Beleza, 150, tá bom. 150 likes, então. 150 likes, Coloca a gente faz mais 150 um. likes. Fechou? Convidado, valeu pessoal, valeu Carvalho. Até a próxima.